Ô, gente, hoje vamos lá. Deixa eu chamar aqui a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para a gente repercutir as informações que a Mariana Jangiacomo nos trouxe. Deixa eu confirmar se... pronto, Fernanda Manhota, já te vejo. Segue na Suécia, é isso, Fernanda Manhota? Gunnar, Ah, Pita, agora sim, aprendi muito o bem. boa noite em sueco. Sigo por aqui, aliás, a Suécia que hoje ganhou relevância internacional, né? A divulgação do Prêmio Nobel da Paz, o dilema envolvendo os caças brasileiros, que são aqui de uma empresa sueca. Então, hoje eu estou no lugar onde a notícia está. E vamos falar de eleição americana, porque afinal de contas, menos de um mês aí para a eleição, né, Yuri? Já para fazer essa conexão, então, Brasil, Suécia, Japão, o Nobel da Paz foi dado a uma associação japonesa que atua ali, lembra o drama, o sofrimento das vítimas das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Foi laureada hoje, direto de Estocolmo, com o Prêmio Nobel da Paz. Mas falando desta outra questão, que são as eleições americanas, que estão dando o que falar, essas pesquisas apontando os estados pêndulo numa situação de empate técnico. Haja nervos, haja coração para ambas as campanhas, seja para os republicanos, seja para os democratas. Mas me parece, Fernanda Manhota, e daqui a pouco a Débora Bergamasco se junta a nós também aqui nessa conversa, que o fato de haver empate técnico nesses estados pêndulos a essa altura do campeonato, menos de um mês e depois de todo o hype que provocou a indicação de Kamala Harris, parece ser mais favorável aos republicanos do que aos democratas. Faz sentido essa impressão? Pois é, Yuri, depende um pouco do critério que você usa. Isso, inclusive, tem dividido bastante, né, os analistas políticos e aqueles que trabalham com estatísticas eleitorais. Basicamente, existem duas metodologias praticadas, né, consagradas, enfim, muito utilizadas. Uma delas se orienta pelos chamados fundamentos, né? Então, quando a gente olha para os fundamentos que costumam mobilizar eleições americanas, comportamento do eleitor, os temas que mais fazem sentido para esse público e como se comportam as campanhas, de fato, o Donald Trump ainda desfruta de uma certa vantagem, né? Então, a margem é muito estreita, como a gente já disse, mas ele estaria numa dianteira. Por outro lado, se você usar como critério a tendência, ou seja, pegar um recorte, né, de tempo mais longo e não olhar simplesmente para variáveis, mas como as duas campanhas se comportam com o passar do tempo, a gente encontra uma informação favorável para Kamala Harris. Só para vocês terem uma ideia, separei aqui uma informação que talvez ajude o nosso espectador a entender. Quando essa campanha começou lá em janeiro, ainda com Biden disputando, a gente tinha nos estados pêndulo, e aí eu estou falando, né, de uma métrica que se faz a partir do cômputo desses 7 estados, que esse ano são os importantes, a gente tinha mais ou menos a campanha democrata com 43,5% de chance de ganhar os estados pêndulo e a campanha republicana do Trump com 46%. Então vejam que tinha uma diferença aí mais ou menos de 3 pontos. Essa diferença, ela foi passando com o tempo e ela foi se ampliando. O Trump começou a ganhar cada vez mais tração. Para vocês terem uma ideia, nas vésperas da desistência do Biden, o Trump continuava lá na casa dos 46, 47, e o Biden já estava com 42, quase 41. A distância estava ficando muito grande, né? Agora, nesse momento, desde que houve a transição para a Câmara, essas diferenças no tempo foram se reduzindo, de modo que logo no início esse gargalo vai sendo diminuído, a ponto da gente chegar no dia de hoje com essa mesma estatística, estou citando aqui o Real Clear Politics, mostrar que a gente tem o Trump ainda na ligeira vantagem com 48,3% de chance de ganhar nos swing states e a Kamala Harris com 47,9%. Quer dizer, estamos falando aí de meio ponto de diferença. Aquilo que saiu de 3 foi parar em meio ponto, o que, de certa maneira, pode ser uma boa notícia para a campanha democrata. De novo, Yuri e Débora, a gente vai ter, sem dúvida, nessa corrida eleitoral, o dilema do comparecimento,
momento, que a gente bate na tecla toda vez que a gente se encontra, né? Vamos ver se isso converte na urna. E depois, certamente, com margens tão estreitas, né, em estados tão específicos, com certeza, judicialização dessa eleição. Sem dúvida, vai haver solicitação de contagem de votos, recontagem. Quem perder, e perder por margem muito pequena, vai querer que seja refeito o processo, né? Isso tem acontecido sistematicamente nos Estados Unidos desde os anos 2000. Então, a gente pode esperar por isso. E, bom lembrar, né, de todos esses 7 estados que a gente está acompanhando, que foi mostrado na pesquisa que a gente apresentou hoje, o que agrega mais votos em termos de colégio eleitoral é a Pensilvânia. E a Pensilvânia, não à toa, está na mira dos 2 candidatos, todo mundo fazendo campanha lá essa semana, inclusive agora quem vai, né, entrando aí para o jogo é o Barack Obama pelo lado democrata. O Obama vai se encarregar nessa reta final de cuidar especificamente da Pensilvânia. Pensilvânia, que tem 19 cadeiras nesse colégio eleitoral e que para os democratas é fundamental, porque tudo indica que a Kamala Harris pode vencer em Wisconsin e em Michigan. Se ela ganhar o Wisconsin, Michigan e a Pensilvânia, só com esses 3 estados, dos 7 que estão em aberto, ela conseguiria 270, ou seja, ela seria presidente dos Estados Unidos. Não à toa também é que está todo mundo acompanhando, para finalizar, a campanha de Senado lá da Pensilvânia, porque a Pensilvânia também pode ter o Senado como uma espécie de termômetro, né? Tem um candidato democrata e um candidato republicano disputando. São os chamados Casey, do lado democrata, e o McCormick, do lado republicano. O Casey, democrata, ele está à frente nesse momento, o que significaria que, em tese, se o eleitor seguir uma certa coerência, ele está mais propenso aos democratas. Mas, agora, voltando na história de que o tempo conta, a diferença do republicano, do McCormick, está diminuindo com o passar do tempo. Então, isso pode ser indicador de um crescimento republicano. Ou seja, resumindo a ópera, nada certo, nada resolvido, tudo em aberto, viu, Yuri e Débora? Fernanda Manhota, boa tarde para você. Agora, rapidamente, eu queria saber da sua análise em relação à abstenção. Porque, olha, num cenário tão dividido, num país onde o voto não é obrigatório, e mesmo onde né, a abstenção aqui no Brasil foi para lá de 20%. Mas vamos falar aqui, né, dos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, a presença do eleitor, né, faz uma diferença brutal, pode até ser o fiel da balança. Gostaria de saber de que maneira se comporta cada um dos eleitores, o democrata e o republicano, em relação ao comparecimento nas urnas. Débora, essa é uma pergunta excelente e eu diria que hoje ela é a pergunta mais importante dessa eleição. A gente acompanha, né, as pesquisas, a gente vai tirando a temperatura com base em tudo que se tem disponível, mas efetivamente em uma eleição em que nós temos uma disputa acirrada na vírgula e particularmente num país em que não só o voto não é obrigatório, como também existem leis em cada uma das regiões, normas diferentes para votar, condições, né, que são bastante peculiares em cada estado, isso tudo influencia no resultado efetivo final. A gente está falando de um país, Débora, que tem taxas históricas de comparecimento baixíssimas. Para você ter uma ideia, quando foi considerado recorde, né, quando foi considerado assim de um enorme comparecimento, a gente teve ali cerca de 42% do eleitorado votando, o que é muito pouco, né? Quer dizer, de todo mundo que poderia potencialmente votar, apenas 40 e poucos por cento o fazem, né? E isso, lembrando que nos Estados Unidos também passa por um debate sobre a não federalização das regras, como eu estava dizendo. Então, cada estado determina a sua própria liturgia em torno do voto. E isso pode também culminar numa dificuldade adicional ou em uma diminuição de barreiras, a depender, né, dos interesses políticos e das condições de cada lugar, para você favorecer ou desfavorecer a presença eleitoral, né? Por isso até que muita gente fala em supressão eleitoral a partir das normas de cada um dos estados. Para vocês terem uma ideia, né? Isso é até difícil de explicar às vezes aqui no Brasil, porque a gente está acostumado com tudo muito padronizado, né, federalmente. Nos Estados Unidos, cada estado define se você precisa se registrar antes ou não, se você tem que se registrar a cada eleição ou se registra uma vez só, se você, ao se registrar, tem que sinalizar
sinalizar que vai votar ou se não precisa. Também cada estado determina se você pode votar antecipado ou não, se a eleição antecipada pode ser feita pelo correio ou não. Quer dizer, são muitas regras e essas regras podem incentivar ou desincentivar o eleitorado. Então, em regiões em que, às vezes, um determinado candidato depende muito da presença massiva daquele eleitor, se eventualmente as regras forem muito draconianas, muito complicadas, o eleitor se perde no caminho, se desmobiliza, já não comparece. Em outros estados, quando a regra é um pouco mais afrouxada, aí o eleitor comparece com mais facilidade. Isso porque eu não estou nem dizendo de debate sobre qual documento que se pede para apresentar ali na hora, né, de votar, que também é um debate que todo ano tem nos Estados Unidos, né? O pessoal acusando o outro, né, a oposição, de ter dificultado o acesso do eleitor. Resumindo a ópera, de novo, né, mais uma parte 2 da ópera de hoje, o segundo ato da nossa ópera. A gente está falando de um país, portanto, de muita abstenção e de um país em que a própria característica, eu diria, meteorológica conta, né? A gente está falando de estados em que, em muitos casos, está nevando, está muito frio, as condições são adversas e isso conta, faz muita diferença. Para vocês terem uma noção, desses estados pêndulo 7 que a gente está falando, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, que estão lá no extremo norte dos Estados Unidos, vão estar sobre um baita de um frio nessa época, né? Não é o caso aí do Belt do Sul, da Carolina do Norte, da Geórgia, do Arizona e nem de Nevada, mas isso faz diferença. Eu até brinco aqui, já contei isso uma vez, quando eu participei das eleições em 2016, os democratas mesmos, que em geral são mais absenteístas do que os republicanos, eles acompanhavam a previsão do tempo, eles comemoravam se no dia da eleição não tivesse chovendo, porque para o democrata desistir é bem mais rápido do que para o republicano, sobretudo para o trumpista, né? Então, as campanhas vão até esse nível de detalhe. E nesse caso, estamos falando de estados muito importantes, onde cada uma dessas informações conta, viu, Débora? Pois é, e nem é o dia da eleição, nem é o dia da marmota, né? Que ficou conhecido naquele filme, a tradução em português, Feitiço do Tempo, daquela cidade de nome impronunciável, né? Punxsutawney ou algo do tipo. Mas enfim, quem não se lembra vai se lembrar desse filme com Bill Murray e a Andie MacDowell. Eu não fiz a lição de casa, dessa vez eu lembrei, não fiquei na dúvida igual ontem com o Twister, né, Débora Bergamasco?